Está começando pela TV Nova Nordeste o programa Políticas, um espaço dedicado ao debate de fatos e ideias em Pernambuco. As entrevistas giram em torno da política, da economia, do comportamento, da ciência, da cultura. Hoje vamos falar de política, política e poesia. Quem está aqui conosco é o escritor, poeta, jornalista, advogado e ex-preso político, Chico de Assis, que vocês já devem conhecer, pelo menos do vídeo e do jornalismo. Ele vem se posicionando muito claramente sobre o dia a dia da nossa política. Mas o Chico resgatou os escritos do tempo em que ele passou na penitenciária Barreto Campelo como preso político, de 1970 a 1980, 9 anos, quantos dias? 4 meses. 4 meses e 12 horas. 7 dias. 7 dias e 12 horas, né? Com precisão até ser libertado depois da anistia geral, que atingiu todo o país. Ele e outros presos políticos foram libertados. E ele resgatou esses poemas, esses textos que escrevia a máquina, né? A máquina de escrever, batia esse texto. Inclusive, o próprio livro reproduz como era esse caderno que ele vai mostrar aqui para a gente, em que ele registrava esse período. E agora está sendo lançado. O lançamento vai ser quando, Chico? O lançamento será 1º de junho, uma quinta-feira, na Galeria de Artes Digitais do Porto Digital, ali na Rua do Apolo, enfim, a partir das 18h30. Mas Chico não está só no livro, ele tem uma vida profissional intensa. Foi secretário de Políticas Sociais, do governo de do Estado, Jarbas da e Prefeitura. Roberto Magalhães, e fui secretário de Educação por 1 ano no governo do Estado de Jarbas Vasconcelos. Exato. E eu queria é meu amigo até hoje. Através do Chico, o livro registra muito bem, tomasse conhecimento do que foi esse período negro da nossa história, da história do Brasil durante a ditadura militar, em que os participantes da luta armada foram presos e detidos. Depois de sessões de tortura, foram encaminhados aos presídios. E aí se juntou um bocado de gente, inclusive o Chico de Assis, que precisa até conversar com a gente sobre isso, né, Chico? Era um período, inclusive está sendo retratado agora por uma minissérie da Rede Globo, não é? Aquele período de muita tensão. E dentro da prisão, o que é uma prisão para um político? Não é diferente de um criminoso, de um assaltante que está arriscando ser preso, mas ser preso por ações políticas é diferente, não é? Veja, Tonico, o livro é resultado, tem uma história. Este volume aqui é isso aqui, que na apresentação que eu faço aqui para todos, eu digo que os 2 versos finais que encerram esse volume dizem que o melhor de mim ficou no que deixou de ser. Eu encerro o volume poético desse livro, porque ele é uma condensação de textos em prosa e de poesia. Muito mais de poesia, mas é uma mistura, né? Eu digo que o melhor de mim ficou no que deixou de ser. E no início da apresentação eu registro que talvez eu tenha me enganado, apesar da força poética que os versos possam ter, o melhor de mim saiu comigo, nessa brochura datilografada, que eu consegui preservar de diversas batidas policiais feitas muito constantemente pela repressão, particularmente a repressão que passou a atuar de forma muito incisiva quando fomos transferidos para a penitenciária Barreto Campelo, que é preciso fazer um reparo. Esse volume é resultado do que eu fiz de poesia e prosa poética na Casa de Detenção do Recife, hoje Casa da Cultura, onde eu passei os 3 anos finais dela. Eu fui preso em 70, ela se extinguiu em 73.
foi em 73 que fomos transferidos para a penitenciária Barreto Campelo. Então isso aqui é o resultado do que houve de trabalho incipiente na literatura. Eu não tinha nenhum traquejo maior. A minha história estava um pouco ligada a isso, porque eu sempre tive na literatura uma espécie de contraponto à atuação política, que era muito intensa e ativa. Para ter tido a vida que eu tive, tem que ser uma atuação muito intensa. Mas eu sempre tive uma propensão para... Tanto que aos 16 anos, aos 15, 14 anos, aqui no Recife, eu criei, ao lado de outros companheiros, o Clube Literário Monteiro Lobato, que era uma forma da gente participar politicamente, porque é claro que o clube tinha uma orientação de esquerda bastante nítida, mas não era a criação do Partido Comunista. Nós éramos vinculados ao Partido Comunista, mas fazíamos do clube aquela forma de organização da juventude de uma forma mais positiva. Aí fazíamos concursos de crônicas, concursos de contos, e o slogan do clube era o QG do Estudante Nacionalista, porque a gente se associava muito a Monteiro Lobato, que tinha tido uma história na defesa da Petrobras, hoje degradada e destruída pela ação nefasta de políticos que não souberam respeitar a história e a grandeza da empresa. Mas Monteiro Lobato, na época, nos impressionava muito. Inclusive, esse é seu 5º livro, não é? Você não é um estreante na literatura, né? Mas a literatura sempre foi o contraponto. Então, eu a partir de determinado momento, na prisão, eu comecei a fazer algumas inserções poéticas, principalmente. Eu digo aqui na apresentação, não posso negar a importância disso aqui naquela quadra adversa da minha vida, marcada pela ocorrência de situações quase inimagináveis. Em rabiscos, versos soltos, textos inacabados, anotações dispersas ou meros insights, a literatura cumpriu seu papel habitual de recriação da vida, como um contraponto vital à mesmice. E a imagem que me ocorre para definir o significado que aquilo ali todo teria para mim é a de um conta-gotas na resistência. Um companheiro estupidamente torturado, um outro morto, desaparecido, um abandono afetivo, que era uma coisa muito frequente e muito dolorosa nas nossas vidas, a convivência em situações limite, a solidão descomunal de uma cela. A cada um desses cenários sombrios, um reflexo de luz se esvaía em verso espasmódico para impedir que morresse definitivamente o fio de vida que de alguma forma luzia em cada uma dessas situações. Então, esse livro é uma tentativa de resgatar esse momento, né? De forma organizada, de forma condensada, de forma enriquecida pela participação, porque os textos são muito canhestros, estão aqui até na própria máquina a gente vê, Olivetti. Máquina Olivetti. E foi recuperado o livro pelo trabalho, para mim, excepcional, de Eduardo Padrão, que é um designer gráfico, um cara de muita competência, e meu amigo. Da editora Bagaço o livro. Não, ele foi feito pela edição Bagaço, mas quem fez a concepção gráfica, sei, e quem fez toda a estrutura de recuperação dessa brochura no livro foi Eduardo Padrão e Juliano Dornelles, que é meu filho de coração e hoje é um cineasta aí de muito sucesso. Sem dúvida. Mas, Chico, essa geração, a geração dos nossos filhos ou netos, não é? Entende esse tipo de atividade que você se envolveu e outros jovens brasileiros se envolveram num período da ditadura militar? Entende vocês ou acha que foi uma loucura, acha que foi uma porra louquice, ou acha que foi uma coisa muito certa? Não, a tendência geral é sempre de admiração, uma admiração meio mítica. Agora, é verdade que há cada vez mais uma dificuldade grande de se explicar por que a nossa geração esteve e por que a geração deles não tem esse mesmo
né, esse mesmo elan, esse mesmo afã, esse mesmo elan pela política. Quer dizer que eles perderam as referências fundamentais da esquerda, da direita, aquela disputa ideológica foi, digamos assim, diluída por outros conceitos. O próprio processo levou a isso, né, Tonico? Hoje a ideologia... Ora, o que era que nos levava a opção naquela... Primeiro era a existência de uma ditadura feroz, cruel, ditadura real. Não é isso que está se falando aí, que existe uma ditadura real, com prisão, com morte, com tortura, com desaparecimento. Censura. Golpe brabo nas instituições democráticas, dezenas, centenas de parlamentares caçados, a universidade destruída. Isso sim, eu às vezes fico me sentindo agredido, porque considero uma síntese falar em golpe, por exemplo, no momento atual, quando nós vivemos as agruras de um golpe real. Quando a gente olha para o lado e não vê um preso político na situação atual do país. Eu não estou defendendo uma restrição. Não estou defendendo o governo desse ou daquilo, não estou dizendo só que as situações são extremamente diferentes. E aí sim, nós estávamos diante de um contexto que era de violência, que era de articulação até do próprio imperialismo americano, que havia mudado de posição a partir da Revolução Cubana. Sim, havia também, influindo muito na nossa opção, a aventura dos revolucionários cubanos que tinham implantado um regime vencido. A Guerra Fria, né? O combate Estados Unidos, União Soviética, perfeito, isso tudo fazia parte de um contexto. Então, e isso marcava uma época em que a ideologia definia as coisas. Nós éramos socialistas, defensores da ditadura do proletariado, era concebida na época como democracia para o proletariado, ditadura para a burguesia, que era um pouco fragilidade das nossas concepções teóricas do período, né? Mas era o que a gente... Né? E um contexto que favorecia isso no mundo. A Revolução Cubana, a Revolução Chinesa mesmo, uma parte da esquerda brasileira, militante na época do PCdoB, que tinha sido a primeira dissidência real do Partido Comunista Brasileiro, estava toda se filiando às concepções e depois resultaram na guerrilha do Araguaia, né? As concepções da guerra popular prolongada. Nós aqui, nas ações armadas e nos grupos que formamos para defender ações armadas, nós filiamos mais às concepções que vinham de Cuba, principalmente de Guevara, que era um ídolo no nosso período. Então havia uma influência do contexto muito forte nas nossas cabeças, que hoje não existe mais. Hoje essa coisa está completamente... Dentro da prisão, você me contou, em que a partir de certo momento, quando se definiu a política do regime militar, em que a luta armada tinha sido completamente extinta, não haveria mais nenhuma esperança de grupos armados ou sequestrar uma autoridade para levar para fora. O que foi que aconteceu dentro desse período? Mas eu queria que você me respondesse isso depois do intervalo. Anunciaram ali, daqui a pouco a gente volta para ouvir a resposta de Chico de Assis a esse respeito. Até já.